Olá, você que chegou aqui no canal Ricardo Santos Historiador. Muito obrigado pela sua presença. E você já está vendo aí o nosso convidado. E daqui a pouco nós vamos falar detalhes sobre ele. Primeiro, eu quero dizer que o nosso quadro Fala, Professor está tendo um sucesso enorme. Mas aqui é o quadro Fala, Pastor, onde quem liga este canal para ver este quadro ele não quer saber só o pastor, ele quer saber a pessoa do pastor. Ele quer saber se esse pastor é uma pessoa normal, como qualquer outra, se ele é um tradicional, se ele é um liberal. Por isso aqui, a gente vai perguntar de tudo. Mas se você tem alguma pergunta, você digita aí e no próximo pastor a gente faz essa pergunta também. Então, meu querido pastor Dário, que prazer ter você aqui neste canal, meu amigo. Olá, Ricardo. Boa noite, meu amigo. Quanto tempo não nos vemos? Muito obrigado por se lembrar de mim, obrigado por me dar o privilégio de participar aí dessa entrevista, deste canal seu, entendeu? Uma alegria poder estar aqui, poder rever você, embora pelos meios eletrônicos, né? Aí, valeu, pastor Dário. Pastor Dário, nós temos uma pergunta muito tradicional aqui. Nós não queremos saber a idade de ninguém, mas nós sempre perguntamos que fato histórico ocorreu no ano do seu nascimento, e as pessoas que souberem história certamente vão saber a sua idade e vão colocar a idade aí. Você lembra de algum fato histórico? Se por um acaso der um branco, aí você vai dizer a data do seu nascimento. Eu não consigo lembrar de nada de especial, nenhum fato histórico que teria acontecido em 1967. Ok, 1967. Então, se você sabe matemática, já sabe a idade do pastor Dário. Então, coloca aí e a gente vai interagir com você. Pastor Dário, você é casado? Você tem filhos? Onde você está morando? Graças a Deus eu sou casado, tá? Para fazer 30 anos já que Dídia está me aguentando, né? Durante todo esse tempo, dou graças a Deus por isso. E a gente tem duas filhas, né? Já falei o nome da esposa, é Dídia, não é apelido não, é nome mesmo, tá? Dídia. E nós temos duas filhas, Driele e Damares, dois presentes especiais que Deus nos deu. Dídia, Damares e Driele, aliás, Dídia, Damares e eu estamos residindo em Curitiba. Já faz perto de 6 anos que a gente está aqui. E Idriele está no UNASP, cursando tradução e intérprete. Olha, que privilégio, que família bonita, pastor Dário. Pastor, Obrigado. agora vamos mudar um pouco o foco das perguntas. E eu gostaria que você me dissesse o seguinte: você é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu sei que um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é pastor de distrito. O que é isso, pastor de distrito? Bom, Ricardo, nós chamamos de distrito uma área geográfica que é atendida por um pastor distrital. Dependendo do tamanho das igrejas, às vezes o pastor atende uma igreja só. Às vezes, se a igreja for muito grande, tem mais de um pastor para uma igreja só. Mas o mais comum, como é o meu caso, não é, a gente atende mais de uma igreja. Então, atualmente, eu mencionei que eu moro em Curitiba, mas o meu distrito é em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, que é aqui na Grande Curitiba, nós temos ali 5 distritos pastorais. E eu respondo pelo distrito da Central. Então, eu atendo 4 igrejas: a Central de São José dos Pinhais, Jardim Bandeirantes, Cidade Jardim e Jardim Itália. Portanto, um distrito é uma área geográfica composta de uma ou mais igrejas que é atendida por um pastor.
Ok, ficou bem claro. Pastor, quantas igrejas ou quantos distritos você já passou ao longo da sua carreira? Esse é o 10º distrito. Você Eu lembra o passei nome de por... cada uma igreja central que você passou, não? Sim, sim, lembro, com muita saudade de todas elas, aquele Vamos povo lá. querido, né? Primeira igreja. O distrito se chamava Juiz de Fora 2, mas a sede do distrito era São Bernardo. Não Muito é? Na bem. época, Juiz de Fora só tinha 2, então foi São Bernardo, aí depois Muriaé, Pouso Alegre, essas 3 foram na Mineira Sul. Então, aí foi quando o Paraná me chamou, e então, no Paraná, eu pastoreei 2 vizinhos, Cidade Industrial de Curitiba, Boa Vista, aí veio Quadra Norte, que é na cidade de Londrina, e Umuarama, então lá era a igreja central de Umuarama, Parque Morumbi, que era na cidade de Foz do Iguaçu, e aí então vim para São José dos Pinhais, aonde estão me aguentando ainda até hoje. Muito bem. Então estamos falando aqui com um pastor experiente. Se por um acaso ele falou o nome de algum distrito que você que está ouvindo mora nessa região, se quiser dar um alô para o pastor Dário, só é digitar aí, porque em momento oportuno também ele pode comentar e dar um alô para você. Pastor Dário, não faz muito tempo, o Brasil e o mundo passou por uma crise muito grande chamada pandemia. Eu gostaria que você me dissesse como foi a sua experiência na pandemia e um ponto positivo e outro negativo que ela nos deixou. Bom, Ricardo, a pandemia, ela bagunçou minha vida, como acredito que bagunçou a vida de todo mundo, de diversas formas. Então, o que a pandemia mais me afetou, eu vou dizer assim, durante a pandemia, foi que ela me impediu de trabalhar da forma tradicional. E eu tentei trabalhar por formas alternativas e tentei, fiz alguma coisa, mas no fundo, eu me sentia indigno de receber o salário que a igreja me paga. Porque eu estou acostumado a visitar as pessoas, a estudar a Bíblia, a dirigir reuniões, a pregar nas igrejas. Eu estou acostumado a lidar com pessoas, às vezes de forma particular e às vezes em reuniões. E eu nunca esqueço do dia 18 de março de 2020, quando o nosso presidente aqui, o pastor Williams Moreira César, reuniu a gente pelo Zoom e ele disse: a partir de agora, igrejas fechadas, não façam visitas, porque as pessoas a quem vocês forem visitar poderão temer receber vocês, porque quem garante que vocês não estarão levando o vírus para a casa das pessoas? E aquele dia eu me senti muito mal, porque, e foi durante um longo tempo, não é? Depois, aos poucos, a gente começou a voltar a visitar. Mas no início foi muito terrível, eu gastava muito tempo orando, estudando a Bíblia, preparando sermões, aproveitei o tempo para isso, mas eu me sentia inútil, porque eu não conseguia muito sair para visitar as pessoas. Agora, eu posso dizer que esse foi, durante a pandemia, um lado muito negativo, não é? Uma consequência ruim. Eu diria que a pandemia, ela trouxe para mim algo muito triste, é que eu senti que no período da pandemia, pessoas se acostumaram a não ir à igreja. E algumas destas eu não consegui resgatar até hoje. Eu sinto falta de algumas delas na igreja, já tenho visitado e tudo, então eu senti que perdemos alguns nesse período. A principal lição, o principal ponto positivo que eu tiro para mim da pandemia é que ela me fez entender que as profecias, elas se cumprem nos nossos dias. E para mim foi o sinal mais claro que Deus me deu de que a volta de Jesus não é uma mensagem para os meus netos. Ela é para mim. Eu estudo profecia há algum tempo, mas no fundo, parece que eu não acreditava que isso fosse acontecer nos meus dias.
E quando eu Ok. vi isso acontecendo nos meus dias, eu senti Deus me dizendo claramente: eu preciso me preparar mais, eu preciso cumprir melhor minha missão para preparar mais pessoas para ver Jesus voltando. Muito bem, pastor. Ficou muito clara a sua resposta e ainda nos proporcionou uma reflexão. Agora, queremos saber se você é um pastor tradicional, liberal. Vamos fazer algumas perguntas aqui e queremos ver a sua opinião. Me diga uma coisa: você tem um dia na semana que é o dia de que você tira as suas férias na semana, você tem um dia que você não precisa trabalhar. Eu queria que você me dissesse qual é esse dia e o que você costuma fazer nesse dia. Aproveita e diga qual é o seu hobby. Você brinca, você se diverte? O que é que você faz quando não está sendo pastor? Ok, cara. Realmente, todo trabalhador precisa ter um dia de folga na semana. E é curioso como é o ser humano. Eu amo o que faço. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser sendo pastor. Se Deus me livre, um dia isso fosse tirado de mim, grande parte da minha vida perderia o sentido. Então eu amo fazer o que faço. Mas mesmo amando fazer o que faço, tem dia que eu quero relaxar. E a igreja me dá o privilégio de ter um dia de folga na semana, que é a segunda-feira. Então, segunda-feira é um dia que normalmente eu não faço planos e trabalho para esse dia. Quando eu volto da igreja, domingo à noite, depois do culto, eu começo a me relaxar realmente, porque eu sei que agora eu tenho um período de folga para mim. Então, digamos que a gente passa na nossa vida por algumas fases. E as diversões, o hobby da gente, ele muda um pouco de acordo com as fases. Então, na verdade, assim, meu hobby principal, infelizmente, eu pouco pratico. Mas o que eu gostaria mesmo é passar a segunda-feira toda andando a cavalo. Eu gosto muito de andar a cavalo. Já tomei alguns tombos, pela misericórdia de Deus, ainda estou vivo até hoje, entendeu? A sua Mas resposta já foi completamente compreendida. Eu gostaria que você fosse bem objetivo. Você assiste filmes? sim, assisto. Você assiste É, séries? às vezes, não muito, mas assisto também. Você assiste novelas? Não. Você estudou no internato, não foi? Algumas pessoas ficam assim se perguntando: internato? Como é que é isso? Eu queria que você fosse bem objetivo, falando desse seu período no internato, como é que foi? Ok, Ricardo. Eu passei por dois internatos. Então, o primeiro deles, hoje o nome é FAD Minas, no meu tempo era IAENC, Instituto Adventista de Ensino de Minas Gerais. A situação ali era muito rudimentar. O colégio estava começando, o máximo que teve no meu período foram 38 alunos, sendo que eram 30 rapazes e 8 moças, e você pode imaginar a disputa que era para conseguir uma namorada ali, não é? Mas ali, no período que eu passei, o colégio estava começando, a gente só tinha supletivo do primeiro grau. Então, nós estudávamos sozinhos. Quando estávamos preparados, a gente avisava e aí aplicava-se a prova para a gente. Eram 7 matérias, a gente foi eliminando até eliminar, então, terminar aí o então primeiro grau. Esse colégio era muito gostoso. Era pouca gente, a gente era uma família, a gente trabalhava 7 horas por dia, a gente estudava sozinho, a gente tinha os cultos, a gente tinha o esporte, não é? Toda quinta-feira à tarde, quinta-feira e domingo à tarde a gente tinha para o esporte, era muito interessante. Aí, como lá só tinha o primeiro grau, então, daí saí dali, eu tive que ir para o IPAE, Instituto Petropolitano Adventista de Ensino, lá no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Aí já era um colégio mais estruturado, uma média de aproximadamente 300 a 350 alunos. Então, no meu caso, um detalhe, no primeiro internato, todos tinham que trabalhar. Nesse segundo, aí havia alguns planos financeiros. Os que tinham condições de pagar o colégio não precisavam trabalhar. Aqueles que, como eu, não tinham condições de pagar, então tinha que trabalhar, em média, 4 horas e meia por dia, e aí tinha serviços diversos, né? Eu trabalhei na limpeza, eu trabalhei no curral, eu trabalhei na Ainda teve outro monitoria. internato depois desse? Aí o outro
eu tinha o internato, só que eu não era interno. Eu tinha o privilégio de ter o meu cunhado como funcionário do internato lá da Bahia, na época se chamava IAN, agora eu ouvi falar de uns 2 nomes novos que já deram lá, não é? E se me permite dizer, esse teve um marco especial, porque foi lá que eu tive o privilégio de conhecer você, não é verdade? Então, lá na Exato. Bahia a gente pôde se conhecer, e é uma amizade que vem de lá, graças a Deus. Então, ali eu era externo, morava no colégio, mas morava com minha irmã. Então, eu estava, digamos, alheio a algumas coisas do internato, mas tinha um lado muito bom de estudar junto, não é? Participar das programações da igreja, conhecer os amigos que a gente tem o privilégio de carregar ainda até hoje. Que bom resumo que você fez. Me diga outra coisa. Você acha que há racismo no Brasil? Sim, infelizmente eu tenho certeza. Você poderia contar uma das experiências que justifica esse sim? Ricardo, a gente está acostumado a ver na mídia várias frases racistas. E mesmo fora da mídia, eu já ouvi pessoas dizendo: ele fez isso por causa da sua cor. Se ele não fosse de tal cor, ele não faria isso. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu estou tentando fazer desse indivíduo gente e parece que não vale a pena. Então, infelizmente, por mais que existam leis, por mais que a mídia bata bastante em cima, mas infelizmente ainda existe muita discriminação racial no nosso país. Você, como pastor adventista, você acredita que somente aqueles que são adventistas são salvos? Se eu acreditasse assim, eu estaria indo contra a Bíblia. Não acredito assim, porque não é isso que a Bíblia ensina. Jesus falou em São João 10:16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim convém ir arrebanhá-las. Apocalipse 18, versos 1 a 4, fala da Babilônia, que profeticamente é uma confusão religiosa. E Jesus disse, não é? Lá no Apocalipse, ele faz um apelo: sai dela, povo meu. Depois de dizer caiu a grande Babilônia, né? O anjo diz, ele faz um apelo: sai dela, povo meu. Isso me faz entender que Deus tem filhos espalhados em todas as crenças e descrenças religiosas que existem no mundo. Então, eu penso que eu, como adventista, dizer que só será salvo quem é adventista é ir contra a Bíblia. E qualquer outra religião que venha pregar esse exclusivismo, eu entendo que estaria indo contra a Bíblia. Outra pergunta, pastor. É preciso ser batizado para ser salvo? Eu diria que, a rigor, sim, porque Jesus disse claramente em Marcos 16, versos 15 e 16, especificamente no verso 16, Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo. É claro que Jesus não falou que quem não for batizado será condenado. Ele diz: quem não crê será condenado. Mas Jesus colocou o batismo como uma condição para a salvação. Agora, o mesmo Cristo que disse: quem crê e for batizado será salvo, ele disse para um condenado na cruz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E aquele condenado era um criminoso, claramente ele era um criminoso, ele mesmo confessa que ele era um criminoso. E ele não desceu da cruz para ser batizado, ele morreu sem ser batizado. Então, eu entendo que o batismo é uma ordem clara do Senhor Jesus, mas eu entendo que existem exceções de pessoas que, ao aceitarem o Evangelho, estando impossibilitadas de serem batizadas, Deus não vai condená-las porque só faltou o batismo. Mas todo aquele que tem a oportunidade de batizar-se, se ele o rejeitar, ele poderá estar perdendo a sua salvação. Ok, pastor. Você acha que a educação brasileira está no caminho certo? Ricardo, eu não sou autoridade em educação, mas eu vou colocar o machismo É a aqui, não sua é? opinião. O mais importante aqui é saber a opinião do pastor.
Então, não se preocupe se você não é especialista, porque as pessoas sabem que você é pastor. Mas a gente quer saber o que é que o pastor pensa sobre determinados assuntos. Ok, eu acho que ela está no caminho certo. Não acredito que ela já tenha encontrado o ponto final, que não precisa melhorar. Mas eu acredito que está no caminho certo. Eu acho que existem vários esforços para melhorar continuamente. Voltamos aqui a conversar com o nosso amigo pastor Dário. Como ele disse, tivemos o privilégio de fazer teologia juntos naquele internato, ele como externato. Mas eu lembro muito bem, pastor Dário, que você foi escolhido nosso presidente, pastor. E sempre que a gente se encontra com essa turma, tivemos o privilégio de um reencontro, você é sempre nosso presidente. Agora eu gostaria que você contasse para as pessoas que história é essa, como foi que começou essa história de você ser o nosso eterno presidente. Ai, Ricardo, obrigado aí por tua gentileza, não é? Você, os nossos colegas são tão queridos. Eu agradeço muito a Deus por ter conhecido vocês pelos 4 anos que a gente passou juntos estudando, não é? Rapaz, eu lembro que a gente chegou, estava começando o primeiro ano, e aparece o diretor da faculdade e diz que tinha que escolher na turma um representante, né, para ser o líder da turma. E a maioria de nós éramos estranhos entre si, e quem seria? Como apontar um nome e tal? Mas aí tinha aquele indivíduo de saudosa memória, chamado Djalma Pessoa de Carvalho, que tinha estudado comigo no internato anterior, no IPAI. E lá eu tinha sido líder da turma. E ele vai e me aponta lá. E eu acho que, como não tinha nenhum outro nome que pudesse ser unanimidade, então, já que tinha um votando em mim, acho que terminou dando maioria lá. E aí o pessoal me escolheu no primeiro ano. E nos anos seguintes foram repetindo isso. Durante os 4 anos eu fui, então, o líder da turma. E vocês são tão carinhosos, tão queridos, não é? Que a faculdade terminou há mais de 30 anos e alguns ainda me chamam de líder, alguns usam a expressão presidente, porque daí no 4º ano houve a missão e a enense, não é? Então daí eu fui, terminei sendo presidente da missão ali, e então alguns ainda me chamam dessa forma, mas foi por esse privilégio que me deram de, durante os 4 anos que a gente estudou, ser o representante da turma. E 30 anos depois, em nossa reunião, você estava lá como nosso presidente. Mas isso é assunto para um outro momento. Pastor Dário, esportes, pastor. Você tem um time de futebol? Torce por algum time? Não, nunca me defini por time nenhum. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta que envolve um jogador de futebol, mas nós queremos saber as questões éticas que estão envolvidas. É o caso do jogador Daniel Alves. Se não tivesse acontecido com ele, certamente nós não estaríamos falando disso aqui. É devido à importância mundial dele, nós sabemos que na Espanha ele foi preso e foi acusado de estupro. Ele deu algumas versões e depois disse que houve um relacionamento consensual com aquela mulher. O fato é que ele é casado e isso pegou mal em vários segmentos da sociedade. Você tem uma opinião formada sobre isso? Tenho sim. Em primeiro lugar, é o seguinte: nem tudo que a sociedade vê como normal é aprovado pela Bíblia. Como pastor, como cristão, antes de ser pastor, eu procuro pautar a minha Bíblia ou minha vida pelos ensinamentos bíblicos. Então, como você colocou, eu acho que aí existem duas questões, pelo menos duas questões envolvidas. Em primeiro lugar, o indivíduo é casado. Essa intimidade teria que ser só com a esposa dele. Então, independente de qualquer situação, biblicamente ele está errado. Assim, eu imagino as consequências para a família dele, não é, de ele ter procedido dessa forma. Agora, a acusação pela qual ele foi preso, não é, que aí houve então o estupro e assim
Eu não acompanhei muito profundamente os desdobramentos de tudo isso, não sei emitir minha opinião se ele é culpado dessa acusação ou não, mas eu diria o seguinte: infelizmente, alguns homens famosos parece que permitem a fama subir para a cabeça e querem que todas as mulheres se curvem aos seus pés, até contra a vontade delas. E isso está totalmente errado. Não deveria de forma alguma ser assim. Ok, então vocês ouviram aí a opinião do pastor Dário sobre este fato. E eu queria ver você clicando aí, dizendo se você concorda com ele, se você discorda dele. É importante você interagir com a gente, porque vamos interagir com você. Pastor Dário, se alguém que está nos ouvindo quisesse lhe convidar para um restaurante, qual seria a comida predileta sua, aquela que faz apetecer o seu paladar? Conta aí pra gente. Amigo, não poderia faltar arroz com feijão. Não poderia faltar arroz com feijão. E teria que ser feijão com bastante caldo, entendeu? Agora, infelizmente, eu tenho alguns gostos que não são totalmente saudáveis. Então, eu gosto de uma batata frita, eu gosto de um ovo frito, eu gosto de um tomate, aí esse é saudável, né? Eu gosto de uma alface e, eu gosto também de uma carne bem passada. Não sou exatamente um carnívoro, mas gosto. Agora tem que ser bem passado. Aquele negócio pingando sangue não serve para mim de jeito nenhum, viu? Ok. O importante é saber os seus gostos mesmo, pastor. Agora, uma outra questão aqui que eu quero colocar para você. Você acredita que Jesus voltará mesmo? Sim, não tenho nenhuma dúvida de que O Jesus que vai faz voltar. acreditar que Jesus vai voltar? Em primeiro lugar, eu acredito na Bíblia. E, em segundo lugar, a história comprova, confirma que várias profecias bíblicas se cumpriram ao longo da história. A gente poderia citar várias delas, mas não é o caso aqui. Então, se as outras se cumpriram, por que não se cumpriria esta? Eu não consigo ver uma parte da Bíblia como verdadeira e a outra que não fosse confiável. Então, a propósito, como mencionei sobre a questão da pandemia, profecias estão se cumprindo em nossos dias, e tudo isso é Jesus dizendo para mim que ele está muito perto de voltar. Muito bem. Agora as pessoas aí estão vendo por que você acredita que Jesus vai logo voltar. Me diga um Amém? sonho que você já realizou. Sei que houve vários, mas eu quero apenas um. Meu maior sonho foi ser pastor. E eu agradeço a Deus todo dia, porque Deus me deu o privilégio de realizar esse sonho. Então, esse realmente é o maior sonho que eu tinha na vida e Deus me deu o privilégio de realizar. Agora me diga um sonho que você ainda pretende realizar. Eu desejo conhecer mais as terras bíblicas. Tem alguns lugares que a Bíblia descreve, que foram marcados pela vida dos apóstolos, alguns outros personagens bíblicos, que eu tenho vontade de conhecer. Por exemplo, eu tenho um sonho de um dia eu pregar sobre 2 Timóteo 4, versos 6 a 8, e dizer, eu estive lá na prisão onde Paulo estava preso. Esse é um dos sonhos que eu desejo realizar. Olha aí, vamos ver se esse sonho vai se realizar. Aí você vai voltar para contar aqui para os nossos amigos que estão acompanhando o canal Ricardo Santos Historiador. Outra Será questão: um privilégio. o púlpito está fraco? Ricardo, eu acho que em parte sim. Eu já, digamos, eu já vi púlpitos muito fortes, mas tenho visto outros muito fracos, realmente. O que você classifica como sendo um púlpito fraco e um púlpito forte? Para mim, um púlpito forte é aquele onde a Bíblia está em primeiro lugar.
Mas também eu entendo que para o púlpito ser forte, a Bíblia tem que ser bem explicada e contextualizada. Porque, de um modo geral, assim, é fácil ter Bíblia. Qualquer um pode ler a Bíblia. Agora, eu sinto que os pregadores deveriam estudar mais a fundo para poder saber explicar o que o texto significava quando ele foi escrito e saber fazer a aplicação para nós hoje, sem violar, entendeu, o sentido normal do texto. Então, eu me lembro de uma vez, me permita contar isso rapidamente, uma vez que eu visitei uma senhora e ela contou para mim que ela ia numa igreja, mas ela sabia que aquela igreja estava errada. Mas mesmo assim ela ia. E eu falei, o que você vai fazer lá se a igreja está errada? Ela disse, porque o pastor daquela igreja, ele prega tão bem, ele explica tão bem o texto, e depois ele faz uma aplicação que eu sinto que ele está falando para mim. Então, eu sinto que o púlpito forte é isso, é você explicar bem a Bíblia, mas mostrar que ela é relevante hoje. Agora, o que seria um púlpito fraco? Seria o inverso disso, e assim, porque eu já vi muitas vezes o púlpito fraco. Eu já vi pregadores que não usam a Bíblia. Não só porque ele está com o celular ao invés de abrir a Bíblia, porque, embora eu prefira levar a Bíblia impressa, mas eu acho que se você lê a Bíblia no celular, você está lendo a palavra de Deus. Eu acho que você não pode tirar isso. Porém, eu já vi que o indivíduo fica contando história da sua vida, fica contando historinha daqui, dali, fica contando piada, fazendo as pessoas sorrirem, e ao invés de pregar a palavra de Deus. Esse, para mim, é um púlpito fraco. Existe alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria que eu tivesse feito? Acho que não. Acho que, assim, não tem nada especial da minha vida ou alguma coisa especial que eu precisaria que dissesse. Eu acho que você foi muito feliz nas suas perguntas. Então, não tem nenhuma que eu julgue que eu gostaria de responder, além das que você fez, não. Ok, pastor. Pastor, agora me diga a importância desse canal para os pastores e para o público. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você pelo privilégio que me dá de poder encontrá-lo, de ser entrevistado nesse canal. Eu entendo que esse canal ele é um recurso muito importante para alcançar pessoas que, quem sabe, gostariam de saber da vida de um pastor, de um professor ou algum outro profissional que você venha a entrevistar. Então, eu entendo que essa é uma ferramenta muito importante para levar cultura, conhecimento e até mesmo a salvação para muitas pessoas. Valeu, pastor. Agora, eu queria que você desse uma mensagem para os nossos ouvintes. Tá bom? Se me permite, a mensagem que eu quero deixar é Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Eu estou aqui pegando a minha Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, verso 11, diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus disse que ele está perto de voltar. Ele vem sem demora. E ele tem uma coroa para dar para cada um de nós. Mas o inimigo quer iludir a gente com as coroas deste mundo. E com isso, ele quer então tirar de nós o direito à coroa de glória que Deus tem para nós. A mensagem que eu gostaria de deixar é: não permita que o inimigo iluda você com as coroas deste mundo. Ame a volta de Jesus. Prepare-se para receber a coroa de glória que ele tem para todos os seus filhos. Muito obrigado, pastor Dário, meu amigo. Da época do internato, mais de 30 anos depois, estamos aqui e você não se inibiu em falar da sua vida particular para centenas de pessoas que vão ter acesso a esse vídeo.